Eu estou trabalhando com uma sala de aula às segundas-feiras, o Evangelho de João. Então eu possivelmente entro agora numa fase meio joanina, porque aquilo que a gente estuda para conversar com os alunos acaba ficando na mente da gente durante a semana. E como disse Jesus, a boca sempre fala daquilo que o coração está cheio, não é? Então, como eu estou relendo muita coisa em João, repensando João, é naturalmente que eu me reporte por uns dias ao Evangelho de João. Jorge, põe um pouquinho de retorno aqui para mim. Eu estou me ouvindo muito no PA. Então, o Evangelho de João tem seus paradoxos. Hoje na nossa sala... Agora foi demais, está dando microfonia. Eu acho que é aquela caixa ali, Jorge. Pio, faz o favor de desligar aquela caixa ali. Eu desconfio que é ela que está bagunçando a nossa... É? Está saindo aí? É no PA? Então tá, desculpe, obrigado. Pela manhã nós estávamos conversando na sala de EBD sobre os paradoxos do livro de Jó. E hoje eu quero observar com vocês como é que é a nossa relação com Deus. Deus nos escolheu ou nós escolhemos Deus? Grandão, que bom ter você aqui. Nós escolhemos Deus ou Deus nos escolheu? É uma pergunta que calvinistas e arminianos ficam discutindo há só 4 séculos, é uma coisa fácil de resolver. E eu não tenho crise com estas coisas porque eu lido bem com esse paradoxo na Bíblia. E o Evangelho de João é um dos textos que mais nos ajuda a ver como, de fato, essa é uma questão não simples de ser respondida. Eu vou começar com o capítulo 6 de João, verso 39. Patrícia, por favor, se você puder me acompanhar. João 6, verso 39. A vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está falando de uma condição da salvação eterna, inclusive, não é? Deus dá a alguns para Jesus, aqueles que ele me deu. Seguindo um pouquinho adiante no texto, nós vamos ter no capítulo 6, essa aqui é uma fala de Jesus com pessoas que estavam procurando, depois de ele ter multiplicado pães. Então a questão aí é a sinceridade. Vocês estão atrás de mim porque eu dei para vocês pão, ou vocês estão de fato interessados no Evangelho? É uma questão de integridade, vamos dizer assim, de sinceridade. E Jesus endurece o seu discurso, muita gente vai embora. E no mesmo capítulo 6, verso 66 diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Um pouquinho adiante, no capítulo 15, Jesus está reunido com os discípulos no dia da ceia, e Jesus fala para eles, João 15, verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Bom, percebam como há coisas difíceis da gente compreender. Uma hora Jesus fala assim, a vontade do meu
Pai daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. E dali a pouco ele chega para os seus discípulos e fala: vocês querem ir embora? Que história é essa, né? Se é da vontade do Pai que ele não perca nenhum daqueles que o Pai deu para ele, como é que ele chega para eles e fala: vocês querem ir embora? Não é uma aparente contradição? Na mesma conversa, não é nem em um outro momento, é na mesma conversa. Eles estão ali, falam uma coisa e falam outra, e Deus não quer, o Pai não quer que eu perca nenhum do que eles me deu, mas vocês querem ir embora, pode ir embora. Eu sei que a gente parece ter uma dificuldade de entender como é que Deus lida com a gente. Nós vivemos numa época da individualidade. Uma das grandes transformações sociais dos últimos tempos é o individualismo. As pessoas falam muito da ameaça da família, a família está em ameaça. Isso é tudo conversa ideológica. O que mais ameaça a família, o que mais tem transformado o ambiente familiar é a cultura do individualismo. Porque no passado as pessoas viviam de forma mais gregária. As casas eram grandes, o quintal era grande e as famílias viviam juntas. Eu lembro um dia que eu fui fazer uma viagem missionária lá na Bolívia e o pessoal foi me apresentando: isso aqui é meu irmão, isso aqui é minha irmã, isso aqui é meu cunhado, isso aqui é esse, isso aqui é aquele, isso aqui é aquele. Quando você vai ver, mora todo mundo naquela casa. Alguns aqui vão se lembrar do tempo dos avós, em que todos moravam próximos. Eu fui criado, meu avô comprou 2 terrenos, tinha 3 filhos, fez uma casa para ele e uma casa para cada filho naqueles 2 terrenos. Eu fui criado vivendo perto dos meus primos e primas. A gente é chamado de primo-irmão, porque a gente de fato vivia junto. Era assim que as famílias viviam no passado. As famílias eram grandes, numerosas, e as pessoas viviam próximas. Hoje não é assim. Hoje nós adotamos o modelo norte-americano de vida. Os filhos são preparados para sair de casa, aos 40 anos mais ou menos. Ainda leva o carro da mãe embora. Mãe, você não vai usar esse carro, né, mãe? Ele pega e leva o carro. Mas assim, a forma de vida hoje, as famílias mudaram muito. O censo publicou esta semana os resultados das transformações familiares nesses 12 anos, 2010, 2022. Metade dos lares brasileiros hoje, 49 ponto alguma coisa, são chefiados por mulheres, não tem homem na casa. Ok? Quase metade dos lares. Aumentou o número de pessoas que moram sós. Aumentou e muito o número de pessoas que moram sós. Por quê? Nós estamos vendo uma transformação da sociedade. Hoje o que vale é o individualismo. É o indivíduo. Eu estou feliz, eu estou bem, eu quero, é o eu. Então a grande ameaça à família, gente, não é outra coisa senão a mudança da mentalidade que nós estamos construindo. E eu já falei isso aqui algumas vezes. A partir do momento que nós passamos a comprar casas grandes, terrenos grandes, fazer um quarto para cada filho, colocar uma televisão em cada quarto, um computador em cada quarto, cada um de nós ter um telefone, nós começamos a nos individualizar. Lembra aquela época que tinha um telefone na casa que tocava e ninguém queria atender? Assim, não é para mim mesmo, não é para mim. Aí alguém atendia: ô fulano, é para você. Era um telefone para todo mundo. Tem gente jovem aqui que nem sabe o que é isso, né? Mas houve uma época assim, gente, em que só rico tinha telefone. E que era um telefone na casa. Hoje é 2 celulares por pessoa. Um para os amigos e outro para a movimentação bancária. Então assim, nós estamos vivendo um mundo que constrói esse ambiente do individualismo. E na religião não é diferente. Como é que na religião as pessoas se viam no passado? Membros de uma comunidade. Jesus falava com seus discípulos no coletivo.
vocês querem ir embora? Aqueles que o Pai me deu. É um ambiente de coletividade. Eles se assentavam à mesa juntos. Mas tem 30 anos que nós, pastores, estamos dizendo para vocês: entra lá, no secreto do teu quarto, você e Jesus, e faça lá a sua oração. Depois eu venho aqui, irmãos, terça-feira temos uma reunião de oração. Aí vocês falam: pastor, resolve. Ou é para vir orar aqui na reunião de oração com todo mundo, ou é para eu orar lá no secreto do quarto, só eu e Jesus. Aí eu falo: irmão, dá para fazer os dois? De vez em quando aqui, e todo dia lá? Mas vocês entendem como nós somos contraditórios? A gente ensina todo mundo a estudar a Bíblia. Compre uma boa Bíblia de estudo e toda manhã você vai lá e estude a Bíblia, você estuda a palavra, tem bons livros, tem isso, tem aquilo. Depois temos a escola dominical. Tem o coletivo. Então tem uns que se dão tão bem no individual que eles não sentem falta do coletivo. A gente está criando esse ambiente possível. Para alguns que se dão tão bem nessa oração do secreto do quarto, eles se sentem tão atendidos na sua intimidade com Jesus, pensam assim: olha, nem vou na reunião de oração porque eu não consigo orar. As pessoas ficam me atrapalhando com a oração delas. Eu gosto de orar no secreto do quarto. A oração da caminhada. Quantos agora desenvolveram o hábito de caminhar com fone no ouvido, ouvindo a pregação de domingo? No podcast agora. Então ele está lá caminhando. É bom. O cérebro está sendo oxigenado, está fazendo bem para ele fisicamente, está cuidando da saúde, está ouvindo louvores, está ouvindo uma pregação, está ouvindo um podcast, ele está participando do mundo religioso, está sendo alimentado. Isso tudo é bom. Só que nós estamos criando o quê? Individualismo, porque a pessoa coloca o fone de ouvido, passa por alguém conhecido e só faz assim, ó. Não dá para parar na caminhada para conversar. Quando você vai num ônibus ou no metrô e vê uma pessoa com fone de ouvido, não tem conversa. Quando você vai numa viagem de avião e a pessoa logo coloca... Às vezes o fone de ouvido não está tocando nada. Ele só pôs o fone para falar: não me amola, não quero papo. Eu me lembro uma vez que eu peguei um ônibus do Rio para São Paulo. Eu fui para trabalhar, então viajei numa noite, voltei na noite seguinte, foi para Belo Horizonte, voltei na noite seguinte, cheguei: mãe, me dá um Lexotan aí que eu vou ter que dormir no ônibus. E eu me lembro que eu me sentei no ônibus na viagem de volta, tinha ido de ônibus, estava voltando na noite seguinte, depois de muito trabalho, e aí o rapaz sentou do meu lado e falou assim: rapaz, eu não consigo dormir quando eu viajo, eu gosto de conversar. Eu falei: acabei de tomar um negocinho, eu devo acordar só em São Paulo. Dito e feito, né? Porque eu não queria conversar, eu precisava dormir. Mas às vezes, né, a gente encontra pessoas e está de fone de ouvido, que é para não conversar. Como é que Deus lida nessa nossa cultura do individualismo? Jesus chamou a cada um de nós individualmente. Deus escolheu cada um de nós individualmente. Deus olhou Sônia, Rafael, Josi, Silas, Dona Dalva. Jesus olhou para nós individualmente e escolheu um de nós? Ou será que Jesus olhou coletivamente e chamou a todos nós? A gente fica com essa dúvida na Bíblia. Porque tem hora que é assim: vinde a mim todos vós, vocês que estão cansados, afligidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, Jesus chamou todo mundo. E outra vez ele fez: Zaqueu, desta árvore, vou comer na sua casa. Vocês entendem? A Bíblia tem isso. Tem o momento do encontro individual,
e tem o momento do convite coletivo. Tem um texto que vai falar que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Pedro vai dizer isso também. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas a realidade é que nem todos serão salvos. Por quê? Ora, Deus não é soberano, Deus não é todo-poderoso. Se Ele tem a vontade de salvar todos, por que Ele não salva? É porque de alguma forma Deus resolveu respeitar a nossa liberdade. Coisa dele. Se Ele quisesse ser autoritário, tirano e impor a sua vontade, Ele o faria. Mas Ele decidiu que na maioria das vezes nós seremos atraídos pelo seu convite amoroso. Então aqueles que quiserem permanecer, aqueles que quiserem ficar, vão ficar. É aquilo que Jesus falou. Vocês querem ir embora ou vocês querem ficar? Vocês decidem. E o Pedro respondeu: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós reconhecemos, nós cremos, nós temos conhecido que Tu és o Santo de Deus. Então Jesus convenceu os discípulos por meio do convívio, por meio dos sinais, por meio do ensino. Eles tinham segurança de que aquele era o lugar certo para estar. Era Jesus a quem eles deviam seguir. E lá adiante, quando Ele está preparando-os para a sua morte e preparando-os também para que não se dispersassem, se reunissem logo depois, ou aguardassem até o domingo da ressurreição, então Ele vai falar: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Mas é uma conversa ali com os 12. E a gente sabe pelos evangelhos que Jesus chamou da multidão dos discípulos, Jesus chamou aqueles 12 homens. E eu escolhi vocês, disse Jesus, para que vocês vão. Ou seja, olha que bonito, né? Eu chamei a mim para que agora vocês vão. É uma ideia de propósito para a vida. Jesus está dizendo: eu os atraí, porque agora eu quero enviar vocês. Para que vocês vão, deem fruto, e o fruto permaneça. O fruto somos nós. Jesus foi para o céu, mas os discípulos foram cheios do Espírito Santo, foram testemunhas de tudo que Jesus fez, deram testemunho do ensino que ouviram, compartilharam o ensino que ouviram, aquilo foi escrito, chegou até nós, e nós estamos aqui. Somos fruto da vida daqueles homens e mulheres que, cheios do Espírito Santo, fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. Então Deus sempre lidou bem com essa questão da sua vontade, da sua soberania e ao mesmo tempo da nossa liberdade e das nossas escolhas. Parece ser paradoxal. E talvez em alguns momentos, eu costumo dizer que Deus suspende a liberdade humana. A Bíblia tem alguns exemplos assim. Tem algumas histórias que são diferentes. Pega Moisés, por exemplo. Moisés tem uma circunstância de vida que não é comum. Moisés nasce numa época em que os meninos hebreus estavam sendo mortos. Aparentemente não houve esse infanticídio todo, né? Mas Moisés foi preservado e de alguma forma ele acabou sendo criado pela filha do faraó. Então ele foi criado em berço de ouro, vamos chamar assim. E se tornou um cidadão de dois mundos. Ele era ao mesmo tempo um hebreu de nascimento, criado pela sua mãe, que foi sua mãe de leite, sua própria mãe biológica, mas ele estava sob a tutela da filha do faraó. Então ele foi tanto hebreu como egípcio. E lá adiante, já mais idoso, quando Deus fala para ele: vai lá e tira o meu povo do Egito. Moisés fala: eu não vou. Aí Deus fala: vai. Não, manda outro, Deus. Ele fala: não, é você. E Moisés é constrangido a ir. Moisés não tem como escapar daquele desígnio de Deus. Você pega um João Batista, um Sansão, gente que não teria nascido em condições normais. Eram mulheres estéreis. E Deus orienta a vida deles de uma forma diferente. Por quê?
Porque Deus fez eles nascerem. Já que eles nasceram por um milagre de Deus, por uma intervenção de Deus, a vida deles agora segue controlada por Deus. Pede um João Batista, por exemplo. Nasceu para cumprir uma missão de ser o precursor do Messias. O Sansão nasceu para arrumar confusão. Nasceu para brigar com o filisteu e matar filisteu. O trem dele era esse, arrumar confusão. E morreu fazendo bagunça. Morreu matando. Né? Então assim, era um guerreiro, nasceu para a guerra. Paciência, era a missão dele. Não é? E outros, nós podemos dizer, que também tiveram a sua vida norteada por Deus. O próprio Israel, o próprio povo de Israel, enquanto nação, foi formado no ventre de mulheres estéreis para cumprir um propósito de Deus que eles já cumpriram até a chegada do Messias. Então, a missão dada, a missão cumprida, agora é todo mundo igual. Mas seja como for, o que eu quero dizer é que Deus não é um mero espectador da nossa liberdade. Tem vezes que Deus interfere na história e que Deus faz com que o seu propósito se realize simplesmente porque Ele quer. Não é um tirano. É o Criador bem-intencionado se valendo das suas prerrogativas. Ele tem o direito. E quem é que discute com Deus? Tem uma palavra interessante da sabedoria judaica. Agindo Deus, quem impedirá? A gente fala isso sempre do lado bom, né? Irmão, se Deus quiser te livrar, quem é que pode impedir a mão de Deus? Se Deus quiser te curar, quem é que pode impedir a cura de Deus? Mas também quando Deus quer castigar, essa história de que Deus não castiga é de povo que não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que Deus castiga. Quando Deus quer castigar, quem é que segura? Quando Deus quer mandar uma enchente, feito dilúvio, quem é que segura? Quando vai cair fogo do céu, feito Sodoma e Gomorra, qual é o guarda-chuva que impede? Não tem. Então a Bíblia mostra esse Deus que é Senhor e é soberano, mas é bom, é misericordioso, é paciente. Esse Jesus que vem e dá a conhecer esse Deus, que anuncia a bondade, que anuncia a misericórdia, mas ao mesmo tempo não suprime a nossa liberdade. Para a maior parte de nós, gente, o Evangelho é um convite. Para a maioria das circunstâncias da nossa vida, Deus nos convida a trabalharmos com Ele de boa vontade. Para quase totalidade das nossas decisões, Deus está ali como um parceiro, esperando que a gente pergunte a opinião dele para ele nos ajudar. Então aprenda a relacionar-se com esse Deus, que é todo-poderoso, mas que deu a você e a mim o direito de viver como queremos. Surpreenda-se com esse Deus que poderia impor sua vontade, mas que decidiu deixar que a gente escolha. Com Deus que quer ser conhecido por amor e não por força. Embora nós cantemos o domínio, o governo, a soberania de Deus, Deus quer ser conhecido pelo seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Deus quis se revelar de uma forma mais extraordinária, não no dilúvio, não no fogo, talvez numa erupção vulcânica ou num meteoro lá em Sodoma e Gomorra. Deus quis se revelar e fez isso, andando entre nós como um ser humano, amoroso, paciente, que compreendeu as dores das pessoas, o sofrimento das pessoas e como nós vivenciou as mesmas limitações. Deus atreveu-se a nos surpreender vivendo como se fosse um de nós. Esse é Deus. Oi? Tá. Vamos ver se eu chego a isso.
Então Deus nos surpreende com sua bondade. Deus nos surpreende com sua manifestação de amor. Deus nos surpreende com a sua maneira de se revelar. Eu sei que muita gente duvida da existência de Deus porque não pode vê-lo. Deus quis ser conhecido pela fé. Deus quis ser conhecido pelo amor. Deus quis ser conhecido por aqueles que nele esperam. Foi a decisão dele. Eu gostaria de convidar você a sentir-se amado por Jesus e a entender que a maior parte do seu relacionamento com Deus depende muito de você. A profundidade do seu relacionamento com Deus depende das suas escolhas. A intimidade que você vai desenvolver com Deus depende de você. Qual a prioridade que Deus ocupa na sua vida? Quanto tempo você pretende gastar com Ele? Quanto você se dedica a Ele? Se você for aqueles que botam fone de ouvido e vai no automático, tudo bem, tranquilo. Deus vai te olhar na caminhada. Mas se você decidir, às vezes, caminhar em silêncio e conversar com Ele, Deus vai te abençoar. O que eu quero sugerir é que nós tenhamos menos ruídos externos e mais paz interior. Menos barulho, menos estática, menos confusão e um pouco mais de serenidade para caminharmos com um Deus que pacientemente deseja que a gente desenvolva amor. Amor uns pelos outros e amor por Ele. Que Deus possa nos guiar, nos conduzir nessa jornada. É uma jornada de fé. E é uma jornada que eu estava ouvindo o Elton pregar hoje de manhã, quando ele falou sobre contentamento. Se você não ouviu ainda o culto no YouTube, pois vai lá e ouça. Quando foi que Paulo escreveu sobre aprendi a estar contente em qualquer situação? Era o jovem Paulo? Era o fariseu Paulo, que perseguia os cristãos? Era o Paulo rico, de família influente, aluno de Gamaliel? Era o jovem Paulo, recém-convertido? Não. O Paulo que disse, sei estar contente em qualquer situação, é o Paulo preso, já na reta final do seu ministério. É o Paulo dos últimos anos. É o Paulo que já tinha feito 3 viagens missionárias. É o Paulo que já tinha pisado em tanta terra, falado com tanta gente, vivido tanto, que agora ele podia dizer, eu sei estar contente em qualquer situação. Então eu não espero dos mais jovens a maturidade. Maturidade é próprio de quem já viveu mais. Mas de nós, meus irmãos e irmãs, mais vividos na fé, mais vivido na história, eu não espero mais meninice. Que a gente cresça e que a gente se aprofunde no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus está aí para ser conhecido por aqueles que o buscam, por aqueles que o amam, por aqueles que o temem. E Deus vai sempre se revelar àqueles que o fizerem com sinceridade. Amém? Esse ponto é muito profundo para falar superficialmente. Paga o café que eu te ensino. Vamos orar. Senhor, quem dera o nosso coração pudesse discernir as nossas inseguranças e perguntas à medida que elas vão surgindo. Quem dera, Senhor, nós tivéssemos respostas fáceis para estas perguntas existenciais que vão nos alcançando ao longo da história. Obrigado a Deus, porque nós podemos aprender a caminhar, um dia de cada vez, olhando as aves do céu, olhando os lírios do campo, apreciando o riso das crianças,
apreciando até mesmo a forma como a gente aprende a lidar com a dor, nos humanizando, Senhor, por meio dos relacionamentos, nos emocionando, chorando uns com os outros. Obrigado, Senhor, porque a vida tem sido uma escola generosa e a Tua graça tem se manifestado transformadora ao longo da jornada. Obrigado, Senhor, porque nós estamos nos tornando pessoas melhores. Estamos vendo nossos filhos crescerem e se tornarem adultos saudáveis. Gente que aprendeu a Te amar e a Te conhecer. Obrigado, Senhor, por vermos famílias se estruturando e se estruturando numa realidade de amor, de fé, de esperança. Obrigado, Senhor, porque nós estamos todos diante das oportunidades de aprendermos, de crescermos, de nos aperfeiçoarmos. E que o Senhor nos ajude para que hoje, de forma serena, de forma cheia de fé e confiança, nós entendamos que a Tua vontade para nós é boa. A Tua vontade é sempre perfeita, a Tua vontade é agradável. A Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia nos acompanham todos os dias de nossas vidas. E que nós decidamos não nos apartar do conhecimento dessa vontade, do conhecimento dessa graça. Que nós decidamos não nos afastar da mão que nos alimenta, da luz que nos ilumina o caminho. Que não troquemos a verdade do Teu amor perene por nós, pelas futilidades, Senhor, que esta existência mundana nos oferece. Que não troquemos, Senhor, a sabedoria que vem do alto, pelas ilusões deste mundo passageiro. Que não troquemos o prazer de uma espiritualidade saudável, Senhor, de uma espiritualidade e um relacionamento contigo, pelo brilho fugaz dos prazeres deste mundo. Longe de nós, Senhor, longe de nós, os pecados do corpo, da alma degenerada. Longe de nós, Senhor, a imoralidade, longe de nós a avareza, longe de nós, Senhor, a violência, longe de nós a injustiça, longe de nós a mentira, o engano. Mas que a Tua verdade nos guie, que o Teu amor nos envolva, para que nós nos tornemos cada vez mais assemelhados com Jesus. E que nesse relacionamento contigo, Senhor, seja no secreto do quarto, seja na experiência comunitária, seja no crescimento individual e pessoal, mergulhando nas Escrituras, seja no conhecimento compartilhado, Senhor, que nós cresçamos para o alto e nos aprofundemos em Ti. Raízes mais profundas, ramos mais frutíferos, para a glória do Senhor. Amém. Amém.